Bom, boa tarde. Reiterando as falas do presidente em relação à oportunidade, né, das pessoas que participaram desse processo, né, o Belmonte, o presidente, Rui, Muricy, Nelson e as pessoas que fazem parte do clube. Eu tenho ouvido muito em relação à idade, né, acho que é uma coisa que tem sido pauta aí em alguns questionamentos, eu acho perfeitamente aceitável, né? Mas, por outro lado, eu me preparei para esse momento, eu vejo uma oportunidade muito grande, não digo única, porque a vida ela é feita de várias oportunidades em vários momentos da vida, pelo menos é o que eu penso, mas eu creio que nesse momento é a maior delas, né? E eu acho que a capacidade ela não está atrelada à idade. Todo mundo foi jovem um dia, todo mundo teve uma primeira vez. Essa também está sendo a minha primeira de dirigir um clube desse tamanho. E a gente só nos torna mais experientes ou mais vividos em determinadas situações, passando por elas. Em algum momento isso tem que acontecer. Então, antes da idade, eu enalteço mais a coragem que teve o São Paulo em me oportunizar. E eu vejo um grande desafio, mas eu prefiro enxergar o copo meio cheio, uma grande oportunidade maior ainda do que o desafio, né? Então, para mim, talvez facilite um pouco chegar num momento do São Paulo como esse, de um time campeão, vitorioso, um processo que vem se construindo, se reestruturando, e o ano passado foram frutos inéditos, né? A conquista de uma Copa do Brasil. Normalmente o treinador, quando assume um projeto assim, talvez por conta de um insucesso, seja o mais normal, e a gente assume um trabalho excelente deixado pelo professor Dorival e sua comissão técnica e as pessoas que permaneceram no clube mediante uma saída para uma situação diferente. Então, é um contexto diferente, é um trabalho bem feito, bem realizado. Claro que são situações de futebol que talvez em alguns momentos, alguns comportamentos a gente pense diferente, mas é uma linha a ser seguida, potencializar tantas coisas boas que elas já vêm sendo feitas e dentro disso colocar algumas ideias, sugerir algumas ideias e no dia a dia a gente propor e ver como vai ser a aceitação, a assimilação no comportamento individual, no comportamento coletivo. Então, em relação à idade, isso é uma coisa que não me preocupa. E como eu pretendo lidar com isso, você disse, da mesma maneira que me trouxe até aqui, com a mesma simplicidade, com a mesma verdade, olhando no olho dos atletas, falando o que precisa ser falado, né? A gente cria um bom relacionamento, a gente cria vínculo, falando a verdade, me colocando em alguns momentos no lugar do atleta para tomar algumas decisões. A gente sabe o tamanho da capacidade individual desse elenco e a quantidade de jogos que nós vamos ter durante a temporada. Aqui a gente não está procurando 11 atletas, a gente tem procurado uma equipe forte, competitiva para o ano do São Paulo. Carpini, aqui. Tudo bem? Boa tarde. Léo Lepre, da TV Globo. Até para aproveitar essa só última parte da tua resposta, como é que foi essa transição? Você chegou a conversar com o Dorival chegou a conversar com você por telefone, ou a tua transição ficou mais ali com o Lucas, que continuou o trabalho aqui até você chegar? Como é que foi essa transição para você assumir, tendo em vista que o São Paulo já tem um compromisso muito importante, que é uma final contra um rival já no mês de fevereiro? Bom, boa tarde. O Lucas, junto com o Pedro, eles fizeram o trabalho mais minucioso da transição, né? O início da pré-temporada, as pretensões, as perspectivas, o que foi trabalhado, alguns pontos de vista, né, que isso facilita o nosso trabalho. Eu acho que isso encurta o caminho. Eu acho que a grande virtude do ser humano é ele aprender com o erro dos outros. Então são situações compartilhadas de maneira muito particular e muito pessoal, até pela relação. Eu já tenho, não que eu tenha uma relação de amizade com o professor Dorival, mas em alguns momentos nós nos falamos durante a minha caminhada. Eu lembro que ano passado, no final do Paulista, foi uma das primeiras mensagens que eu recebi de apoio no jogo da final, foi do professor Dorival. Ontem à noite eu tive uma conversa muito bacana com ele. Ontem à noite eu falei novamente com o Lucas. Então a gente tem se falado muito diariamente. Eu sei que a demanda dele também na seleção deve ser muito grande. E ele não está deixando de dar essa atenção, esse carinho, ver o carinho e o cuidado que ele tem com esse projeto do São Paulo que foi vitorioso e o quanto eles também torcem para que seja uma continuidade de sucesso, né? Então acho que é importante. A segunda pergunta? E em relação a isso, eu prefiro tratar jogo a jogo. É uma coisa que é minha. Eu sei que cada jogo tem um peso, uma representatividade diferente. E a gente sabe disso.
É uma final, é um título, é um jogo grande, é um clássico, mas nós temos um jogo contra o Santo André no sábado, que para mim é o mais importante, porque é a minha estreia, é o meu primeiro contato com o torcedor, é o meu primeiro contato no Morumbi como comandante. Não dá para a gente pensar daqui na sexta rodada do ano, que se eu não me engano vai ser o sexto jogo, o quinto, antes de pensar no primeiro. Talvez até esse período vai dizer muito de como a gente chegue para essa decisão. Então vamos de cada vez, um passo de cada vez. A nossa Supercopa é o Santo André, sábado no Morumbi. Carpini, aqui, ó, Fernando Fontana, da Rede TV. Você também teve propostas do Cruzeiro, teve sondagem do Santos e acabou vindo para o São Paulo. O que te motivou a vir para o São Paulo? O que foi oferecido para você? Algum planejamento até a longo prazo? O que te encantou para que você viesse para cá? Bom, eu fico feliz de ser lembrado por diversos clubes, né, desse nível, dessa prateleira. São grandes instituições também. Mas eu sempre penso que o próximo passo é o mais importante, né? Porque você sempre vai ser questionado pelo próximo passo. Eu lembro quando eu saí do Água Santa e cheguei no Juventude, todo mundo, como será agora um cenário nacional? Agora como será no São Paulo? Como será depois? É um treinador de Série B, é A, é C, é jovem, não é jovem? Então tem todos esses questionamentos que são pertinentes ao momento. Então eu acredito que nós temos dentro do São Paulo já uma linha que eu, pelo pouco que eu conversei com a diretoria nesse período que eu estou aqui, talvez eu tenha conversado mais nas entrevistas do que agora, porque a demanda ela é muito grande, entendendo os processos, os departamentos, como as coisas funcionam e rodam aqui dentro de São Paulo, mas eu me senti muito seguro pela maneira que o São Paulo me abordou, pelos processos internos da diretoria, do Rui, do presidente, do Belmonte, do Nelson, pelas conversas com o Muricy. É inevitável a referência que ele é para nós treinadores jovens. Eu trabalhar num clube dessa grandeza, com a oportunidade de assumir um treinador que saiu para uma seleção brasileira, um atual campeão, e tendo um respaldo de um cara dentro de campo, multicampeão, que viveu tantas coisas, eu poder todo dia sentar e tomar café com ele, isso para mim é um privilégio, né? Então a gente, se eu não me engano, no sábado nós falávamos sobre isso e ele falou um pouco da relação que ele tinha com o Telê. E eu espero que o Muricy seja o meu Telê, por que não, né? Que eu possa extrair o máximo dele. Eu sou desprovido de vaidade, eu quero melhorar e quero aprender. E eu quero aprender com as pessoas que estão perto de mim, como fazer e como não fazer.